Quer aprender a jogar Dragon Ball Super Card Game do iniciante ao avançado? Então essa série é pra você e hoje falaremos tudo o que você precisa saber sobre Burst, Spark e Bonding. Fala seus bigodudos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o B2 e hoje temos mais 3 keywords para continuar nessa série, o Burst, o Sparking e o Bond. Então sem mais delongas, vamos começar! Burst. Efeito. O Burst ele é uma condição para usarmos uma habilidade, e quando completamos essa condição, seu efeito é ativado. O Burst a gente descarta as cartas do topo do nosso deck, e para saber quantas cartas a gente deve descartar é só olhar o número ao lado do Burst. Como a gente pode ver no exemplo, é um Burst 5. Condição. Como falamos, o Burst é a própria condição para usar uma skill. Se desejarmos, descartamos as cartas necessárias e podemos usar a habilidade sem problemas. Exemplo. Bom pessoal, aqui a gente vai iniciar o nosso primeiro exemplo de Burst. A gente tem o nosso Super 17 desse lado, que ele tem o Burst 2. E o Burst 2, o que ele faria? A gente coloca as duas cartas no topo do nosso deck no descarte. E se a gente fizer isso, quando a gente atacar, a gente pesca uma carta. Então, no caso, nessa situação, a gente tem o Piccolo Jr. desse lado. A gente coloca nosso Super 17 no Rest Mode e efetua um ataque direcionado ao Piccolo Jr. A gente pode escolher usar o nosso Burst, no caso, a gente pode ter usado ele, descartando as duas cartas no topo, ou a gente pode deixar correr normalmente, porque o Burst ele é opcional. Se a gente quer liberar aquela skill, a gente pode liberar, senão a gente não precisa liberar. Então, no caso, a gente descartaria duas cartas do topo do nosso deck, a gente colocaria no descarte, ou seja, que o descarte é para esse lado aqui, mas ali é o campo do adversário, e a gente pescaria uma carta, e essa carta a gente colocaria na nossa mão. E assim funciona o Burst. Pontos importantes. O Burst é uma keyword opcional, podemos resolver seu efeito para usar a habilidade que ela segura ou não, somos nós que decidimos. E ela é muito usada em decks onde podemos usar cards da drop área, ou melhor ainda, em decks que após usaremos Sparking, que é nossa segunda habilidade. Efeito. Da mesma forma que o Burst, o Sparking é mais uma condição para utilizar uma skill, e no caso do Sparking precisamos ter o número informado ao lado do Sparking de cards na drop área, como no card mostrado aqui, onde necessitamos de 5 cards na drop área para utilizar o seu efeito. Condição. Como dito antes, o Sparking é uma condição, e que para que ela seja feita precisamos de um número X de nossos cards na drop área. Caso não tenhamos, não podemos ativar seu efeito, pois ela não é uma keyword que envia cards para a drop área, se não tivermos. Ela simplesmente só funciona se tivermos esse X número de cards na drop. Exemplo. Bom, seguindo a mesma vibe do exemplo do Burst, eu vou falar do Sparking, que o Sparking tem muito a ver com o Burst, então vai ter tudo certo. Assim, digamos que a gente tivesse 4 ou menos de vida, já a gente virasse o nosso Awakening do Super 17. Virando o Awakening do Super 17, ele já tem uma skill que é Sparking 5. Que essa skill só terá efeito se a gente tiver 5 ou mais cartas na drop área. E daí ele pescaria uma carta e ganharia crítico quando atacasse. Ou seja, ele vai pro ataque e a gente vai ver se tem 5 cartas ou não. Como a gente só tinha usado um Burst, a gente tem 2 cartas no descarte, ou seja, a habilidade não teria efeito. Mas suponhamos que o jogo tivesse rolado um pouco mais e a gente tivesse mais 3 cartas no descarte. Assim a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 cartas no descarte, ou seja, o efeito do Sparking teria sido concluído, ou seja, a condição do Sparking teria sido feita. E a gente poderia pescar uma carta quando atacar e poderia utilizar o ataque com crítico no adversário. E caso tivesse mais, no caso tivesse 6 cartas no descarte ou mais, o efeito ocorreria da mesma forma. Pontos importantes. Bom, cards com Sparking, elas se encaixam bem mais em decks com bastante descarte, bastante Burst. Notaram isso? As duas keywords andam juntas, elas se completam. O Burst descarta e por meio desses descartes a gente usa o Sparking. Lógico que devemos pensar mais além em um deck, mas muitas vezes faremos decks combinando essas duas keywords, unindo o útil ao agradável. Bond. Efeito. Bom, o Bond, como todos os outros, ele também funciona como uma condição. Então, no bruto, seu efeito é simplesmente liberar o uso da skill, ou seja, completamos a sua condição e liberamos a skill normalmente. Condição.
Como dito em todos os anteriores, ele é uma própria condição. O Bond, para que possamos usar a skill que ele segura, devemos ter um número X de cards na Battle Area, podendo ser eles de um tipo específico ou não. Como no caso do Kami, onde temos Bond 2, Namekian, e esse Namekian é o específico da keyword. Nesse caso, além de precisarmos ter 2 cartas na Battle Area, essas 2 precisam ser Namekians, como o próprio Kami também é. E temos outro caso, como o Nile, onde também temos o Bond 2, mas sem nada específico, ou seja, quaisquer 2 cards na Battle Area, sejam cards de batalha, vão servir para completar a condição. Exemplo. Bom, pessoal, vamos passar para o último exemplo, o exemplo do Bond. Digamos que aqui a gente tenha nesse lado do Piccolo Jr. agora, a gente tenha mais 2 monstros invocados, que é o Gift Power Guru e o Power Barrier Piccolo. E a gente invoca da nossa mão o Namekian Bond Saonel, que ele tem o Bond Tree, que a gente precisa de 3 Namekians específicos para que a skill dele tenha efeito. Ou seja, nós temos na Battle Area o líder, lembrando que o líder não conta cards na Battle Area. Então a gente tem um Namekian, que é o Piccolo Barrier aqui. A gente tem o Gift Power Guru, que também é Namekian, não quer focar, mas ele também é Namekian, tá bom? Não quis focar, mas ele é Namekian. E nesse caso, a gente ainda conseguiria usar, porque na hora que a gente usou o Namekian Saonel, ele também é Namekian, ou seja, a própria carta, ela vai ativar o efeito dela quando ela estiver em campo, ou seja, ela também seria um Namekian, ou seja, a habilidade dela, a condição para ativar a habilidade dela, que era o Bound 3 de 3 Namekians, a gente tem os 3 Namekians contando ele, porque ele também se conta, então a gente pode usar a skill dele normalmente. Pontos importantes. Não existem tantas cartas assim com Bond, e posso dizer que grande parte são voltadas a Namekian e Slug Arm. E ela é uma habilidade que combina com decks que você pode baixar vários cards em campo, assim quase sempre você vai conseguir usar essa keyword. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para não ficar de fora do mundo de Dragon Ball. Dá uma checada nos nossos parceiros. É isso aí pessoal, um abraço e fui!